Ex-noivo largou o emprego pelos sonhos e me largou por mensagem uma semana antes do casamento. 3 anos depois ele reaparece querendo que voltemos, mas eu me casei com alguém que ele conhece. Oi, eu tenho 30 anos e sou mulher. Estava noiva do meu ex-noivo Félix, de 34 anos, quando eu tinha 26, então isso foi há quase 4 anos. Deveríamos nos casar há 3 anos, mas ele me deixou por mensagem uma semana antes do casamento e foi para a Alemanha, onde lhe ofereceram seu trabalho dos sonhos. Félix e eu nos conhecemos através de amigos e estávamos juntos há 3 anos antes de ele me pedir em casamento e ficarmos noivos. Félix era formado em zoologia e estava trabalhando aqui como professor quando nos conhecemos. Mas eu sempre soube que seu sonho era fazer algo grandioso com sua vida e contribuir para o mundo com o que estudava, o que é realmente nobre. Então, quando lhe ofereceram o cargo de especialista em pesquisa para um novo estudo em seu campo, ele aceitou o cargo e se mudou sem sequer falar comigo uma semana antes do casamento. Ele e seus amigos deveriam ir ao Havaí para sua despedida de solteiro, mas ele nunca apareceu no aeroporto. Só várias horas depois descobrimos que ele estava na Alemanha e que estava terminando comigo porque havia recebido uma oferta de emprego lá que ele absolutamente tinha que aceitar. Ele me disse que sabia que eu não poderia deixar minha vida, meus amigos e minha família e minha carreira aqui, e que não queria que eu sacrificasse nada também. Ele também disse que não queria desistir de seus sonhos e ficar por minha causa. Então, depois de meses pensando nisso, decidiu ir sozinho e dar o salto por conta própria. Ele não queria uma despedida longa e prolongada ou sequer uma discussão sobre isso, por isso decidiu ir o mais rápido possível. Ele se desculpou, disse que tinha certeza de que eu encontraria alguém melhor que ele e que lamentava que tivesse que terminar assim, mas seus sonhos eram importantes demais para desistir deles. Eu realmente não tinha problemas com seus sonhos ou qualquer outra coisa, mas gostaria que ele pelo menos tivesse discutido as coisas comigo antes de tomar a decisão e aceitar a oferta todos aqueles anos atrás. Sempre fui arquiteta e meu único motivo para trabalhar era ganhar dinheiro e poder comprar tudo o que eu queria. Então nunca tive intenções tão nobres de mudar o mundo ou fazer algo bom para a sociedade. Eu era bastante egoísta em meus interesses, o que suponho que fez com que eu não entendesse suas prioridades ou talvez eu fosse apenas uma pessoa normal que sabia o quão importante era a comunicação e entendia que você não deve mentir para seu noivo e depois deixá-los por mensagem uma semana antes do casamento. De qualquer forma, depois de terminarmos, obviamente não mantivemos contato e todos os nossos amigos também cortaram contato com ele. Félix e eu tínhamos sido ótimos enquanto estávamos juntos e a separação literalmente veio do nada, então, embora eu tentasse aceitar, realmente não consegui e me desmoronei completamente nas semanas seguintes ao término. Félix pagou a todos os fornecedores do casamento como desculpa e eu não tive que gastar um centavo com nada, então não tinha razão para falar com ele também e nossa última conversa acabou sendo término, que eu revivia quase todos os dias depois que ele foi embora. Estávamos morando juntos há bastante tempo antes de ele partir e algumas semanas depois que ele terminou comigo, seu primo Sam, de 32 anos, veio pegar suas coisas, já que ele havia deixado muitas coisas para trás porque não queria levantar suspeitas. Eu conhecia Sam de antes em algumas reuniões familiares, mas não éramos próximos e nem Sam e Félix eram próximos. Mas aparentemente ninguém mais da família estava falando com ele e ele ofereceu a Sam $2.000 para enviar suas coisas. Sam era guitarrista em uma banda que ainda lutava para se firmar e precisava do dinheiro, então aceitou a oferta para fazer o trabalho. Quando Sam veio à casa para pegar as últimas coisas de Félix, fiquei fora do caminho dele, mas acho que devia parecer muito deprimida então. Em vez de simplesmente pegar as coisas e ir embora, ele decidiu ficar comigo um tempo e conversar. Eu não estava com vontade de conversar, mas ele não foi embora até que eu contasse tudo sobre como me sentia e, uma vez que comecei, não consegui parar. Foi constrangedor, mas acabei chorando na frente dele e ele me consolou o tempo todo. Ele me deixou chorar todos os meus sentimentos e depois me disse que eu tinha que ser forte. Ele também disse que Félix era um idiota e não sabia o que havia perdido, o que me fez sentir consideravelmente melhor sobre mim mesma porque a partida de Félix havia destruído completamente minha autoestima e confiança naquele dia. Ele até me deu seu número e disse para eu contatá-lo a qualquer momento que quisesse conversar com alguém, e depois me abraçou para se despedir. Foi um gesto realmente doce da parte dele, embora ele não tivesse nenhuma razão para fazer isso. Ele estava apenas lá para pegar as coisas do primo e nem éramos próximos, mas ele ainda parecia se importar comigo e isso foi o que realmente me tocou nele. Mantivemos contato e acabamos nos tornando muito bons amigos em alguns meses. Na verdade, foi ele quem me ajudou a me sentir feliz novamente e não acho que teria me recuperado desse desamor se Sam não estivesse comigo em cada passo do caminho.
Ele me convencia a sair de casa, ir trabalhar e até sair com meus amigos nos fins de semana em vez de ficar em casa lamentando ou bebendo. Mas ele também entendia quando eu precisava de um tempo para mim mesma e vinha nesses dias e ficava em silêncio comigo. Nem percebi quando me apaixonei por ele ao longo do tempo e ele começou a passar mais e mais tempo na minha casa em vez da dele. Há 2 anos ele veio à minha casa e nunca mais foi embora, então foi assim que acabamos morando juntos. E embora a maioria das pessoas diria que foi estranho e apressado, eu não diria isso porque realmente o amo e agora estamos casados, então acho que estamos destinados a durar. Nos mudamos juntos e eventualmente no começo deste ano, decidimos que era a hora de nos casar devido a vários benefícios práticos e legais. Foi uma cerimônia pequena e íntima que poucas pessoas sabiam e era assim que queríamos. Todos na família dele e todos os meus amigos foram informados para não divulgar esta informação para Félix. Não queríamos que ele soubesse de nada disso porque ele definitivamente acharia muito estranho que eu me casasse com seu primo e honestamente não queria lidar com o drama. Então todos receberam instruções estritas para esconder isso dele. Até os pais de Félix foram convidados para a cerimônia, já que foram muito gentis comigo mesmo depois da nossa separação e abençoaram nossa união. Eles também prometeram que manteriam isso em segredo de Félix, mas eu tinha dúvidas, pois estavam em contato com ele e o perdoaram dentro de alguns meses após nossa separação. Não os culpo, afinal ele era seu único filho, mas felizmente todos cumpriram suas promessas, incluindo seus pais, e se certificaram de que Félix não soubesse do nosso casamento. Já faz alguns meses e tem sido uma felicidade conjugal e doméstica para mim e Sam, e descobri que Félix estava certo quando disse que eu tinha alguém melhor guardado para mim. Tudo estava indo bem, mas então, na semana passada, Félix apareceu na minha porta de repente e realmente me pegou de surpresa porque eu não esperava. Não falávamos desde nossa separação e já haviam passado 3 anos desde então. Ele não se incomodou em falar comigo ou verificar como eu estava, e eu nunca entrei em contato com ele também. Ele havia voltado para visitar a casa durante as férias algumas vezes, o que alguns de nossos amigos em comum me disseram, mas não nos encontramos e ele também não encontrou nenhum de nossos amigos. No entanto, desta vez ele decidiu vir falar comigo, e em vez de me contatar e marcar uma reunião como uma pessoa normal, ele apareceu na minha porta com um buquê de flores. Antes que eu pudesse dizer algo, ele se desculpou por arruinar nosso relacionamento e me disse que agora estava finalmente pronto para trabalhar nas coisas e queria que eu o aceitasse de volta. Ele me disse que o estudo em que estava trabalhando havia sido um fracasso e haviam esgotado todos os seus fundos. Era improvável que conseguissem uma nova concessão em breve, então ele deixou o emprego lá e voltou para cá de vez. Ele disse que lamentava ter me deixado ir, especialmente a forma como terminou comigo por mensagem. Disse que eu merecia algo melhor depois de estar com ele por tanto tempo e fiquei feliz que ele pelo menos tivesse chegado a esse ponto. Ele terminou seu discurso romântico dizendo que agora que havia voltado, podíamos retomar de onde paramos e nos casar o mais rápido possível, porque em seus 3 anos separados de mim, ele percebeu que eu era a mulher dos seus sonhos e que cometeu um grande erro ao terminar comigo, então queria dar uma chance real ao nosso relacionamento desta vez e voltar a ficar juntos. Esperei ele terminar seu discurso e não o interrompi nenhuma vez enquanto falava porque queria ver aonde ele queria chegar com isso, mas quando ele terminou de falar, não disse muito e apenas mostrei o anel no meu dedo e informei que já estava casada com Sam, seu primo, que era 1000 vezes melhor que ele e que seu pedido de desculpas era tarde demais. Literalmente sua mandíbula caiu no chão, e aproveitei essa oportunidade para bater a porta na cara dele e disse para ele ir embora antes que eu o fizesse. Fiquei furiosa depois disso e tentei me acalmar até que Sam voltasse para casa. Era fim de semana e ele estava fora com alguns de seus amigos do trabalho, então não estava em casa. Sua banda se desfez há alguns anos, na mesma época em que começamos a ficar sérios, e ele se juntou à empresa de gerenciamento de eventos do pai de seu amigo. E se os eventos que atendiam precisassem de uma banda, ele e seus amigos se reuniam e tocavam para eles também, então era perfeito para ele. Mas de qualquer forma foi uma semana difícil para ele no trabalho porque havia muitos eventos seguidos. Então este era um descanso bem merecido e eu não queria incomodá-lo. Então não mandei mensagem nem liguei para ele contar sobre isso até que ele voltasse para casa e só então o informei sobre a visita de Félix. Ele me disse que havia recebido várias ligações de seu tio, o pai de Félix, mas não sabia do que se tratavam e como estava fora com seus amigos. Achou que poderia voltar e ligar para ele. Mas agora que sabia, sentia-se desconfortável com toda a situação. Ele me disse que não havia considerado como isso pareceria para Félix quando ele descobrisse. Eu disse a ele que não importava o que ele pensasse porque ele foi quem me deixou sem uma explicação adequada nem uma despedida e sua opinião era bastante irrelevante. Depois dessa conversa, decidimos falar com os pais de Félix, já que tentaram se comunicar com Sam várias vezes enquanto ele estava fora. Eles também tentaram me ligar, mas não chequei meu telefone porque estava irritada.
Quando estávamos em uma chamada com eles, nos informaram que logo depois de Félix me visitar, ele foi para a casa de seus pais e realmente surtou com eles pelo que havia descoberto. Primeiro gritou com eles por manterem isso em segredo por tantos meses, anos se você contar o tempo que estávamos namorando e morando juntos. Ele os acusou e a toda sua família de traí-lo e disse que todos estavam doentes da cabeça por apoiar nosso casamento e permitir que isso acontecesse. Disse que aparentemente eu era uma pessoa repugnante por ir atrás de seu primo, porque não podia tê-lo e estava convencido de que só estava fazendo isso por vingança e que na verdade não tinha sentimentos reais por Sam. Disse que eu só estava usando ele para deixá-lo com ciúmes, mas o jogo tinha acabado agora e ele não estava com ciúmes, apenas enojado. Não podia acreditar que ele diria tais coisas sobre mim, porque nenhuma palavra era verdade. Se realmente quisesse deixá-lo com ciúmes, teria feito isso muito antes e não teria esperado ele voltar rastejando para eu dizer que agora estou casada. E o mais importante, eu não sou uma psicopata que ainda está obcecada por ele e se casou apenas para deixá-lo inseguro. Tenho sentimentos reais por Sam e é por isso que estou com ele. Não lhe devo uma explicação, então não dei seguimento a isso. Nos dias seguintes, tanto Sam quanto eu tentamos fingir que ele não havia voltado e tentamos seguir com nossas vidas, mas Félix apareceu novamente há alguns dias e desta vez ambos estávamos em casa. Os dois tínhamos acabado de voltar do trabalho e quando ouvimos Félix gritar por nós, saímos e o vimos fazendo uma cena bêbado na rua em frente à nossa casa. Ele estava gritando a plenos pulmões sobre como arruinamos sua vida, o que nem fazia sentido porque ele nem sabia sobre nós até alguns dias atrás. Assim que abrimos a porta e ele me viu, percebemos que cometemos um erro porque no momento em que me viu, começou a chorar violentamente. Ele começou a falar sobre como realmente me amava e como nunca parou de pensar em mim, mesmo quando estava morando na Alemanha, e a única razão pela qual não entrou em contato comigo era porque não queria perturbar minha paz voltando para minha vida novamente. Disse que poderia aceitar o fato de que eu seguia em frente, mas não conseguia aceitar que eu seguia em frente com seu primo. Disse que eu era egoísta e insensível e que era desavergonhado da nossa parte nos casarmos sabendo do meu passado com ele. Nesse momento, Sam chamou a polícia e o levaram, mas não consegui parar de pensar nas coisas que ele disse. Foi realmente perturbador vê-lo agir dessa maneira porque ele geralmente era um cara bem controlado e estava claro para mim que me ver com Sam realmente o quebrou. Sam e eu não falamos sobre esse incidente e estamos fingindo que nunca aconteceu, mas não sei por quanto tempo mais podemos continuar agindo como se essas coisas não estivessem acontecendo. Honestamente, nunca consideramos o que aconteceria uma vez que Félix voltasse e como ele reagiria a isso ou o que ele teria a dizer sobre nosso casamento. E honestamente não deveria importar, mas por algum motivo importa. Conseguimos ignorar meu passado com ele por tanto tempo porque ele não estava por perto, mas agora que ele está de volta e fazendo sentir sua presença, está se tornando cada vez mais difícil para nós ignorar essa parte da minha história. Felizmente as coisas não estão estranhas entre nós, mas sabemos que há muito não dito entre Sam e eu, e desesperadamente quero falar sobre isso e resolver isso. Ao mesmo tempo, não posso deixar de sentir que Félix provavelmente tem razão em achar estranho eu e Sam estarmos juntos. Se meu ex se casasse com meu primo, provavelmente me sentiria da mesma maneira. E além disso, também há o fato de que toda sua família foi parte disso. Eles sabiam disso e nunca contaram a ele, o que poderia ter levado a um colapso completo. Mas isso não é realmente minha culpa e, no entanto, por algum motivo continuo sentindo que é. Então, sou eu a vilã por me casar com o primo do meu ex-noivo depois que ele terminou comigo por mensagem uma semana antes do nosso casamento? Atualização 1. Oi, em primeiro lugar, obrigado a todos que responderam ao meu post e ficaram do meu lado. Significa muito para mim e para Sam que tantas pessoas estejam do nosso lado. Sempre serei grata a todos que disseram coisas tão gentis sobre nós porque realmente precisávamos para nos recompor, especialmente com o que está acontecendo com Félix e tudo mais. Já faz uma semana desde que ele teve que ser levado pela polícia quando apareceu bêbado na nossa porta e fez uma cena, e agora praticamente toda a família sabe sobre isso. Eles fizeram questão de entrar em contato conosco e dizer que não estávamos errados e que não deveríamos cair no que Félix estava dizendo sobre nós. Não há nada vergonhoso ou repugnante em nos apaixonarmos e nos casarmos. De fato, é qualquer coisa menos repugnante. É lindo e precisamos nos apropriar disso em vez de deixar algum perdedor nos afetar com sua negatividade. Todos cortaram laços com ele, incluindo seus pais, e não poderia estar mais feliz por isso. Literalmente, nenhuma pessoa da sua família está apoiando ele e isso nos diz tudo o que precisamos saber. Está perfeitamente bem que estamos juntos porque não é como se eu tivesse traído ele e ele foi quem terminou comigo da pior maneira possível. E Sam me curou, então não tenho nada de que me envergonhar. Também contei aos meus amigos e eles também estavam do meu lado. Disseram que Félix estava louco e com ciúmes, isso me fez sentir muito melhor. Mas ainda assim, Sam e eu decidimos ir à terapia porque o retorno de Félix não tem sido fácil para nós como casal e sentimos que precisamos resolver certas coisas.
Começamos em alguns dias. Atualização 2. Bom, Félix só nos deu 2 semanas para lidar com nossos sentimentos antes de fazer seu próximo ataque, e desta vez aconteceu online. Da última vez, ele nos insultou na nossa cara aparecendo na nossa casa bêbado e louco. Desta vez, ele sentiu a necessidade de alcançar mais pessoas e falar mal de nós para um público mais amplo, então postou um desabafo sobre nós online. Ele nos acusou de estarmos juntos só porque queríamos nos vingar dele e disse que ambos éramos fracassados, que não podíamos suportar ver outras pessoas terem sucesso e, provavelmente, nos unimos por causa dele e ficamos juntos só por despeito. Ele até insinuou que a razão pela qual não tentei reconquistá-lo após o término foi porque já estava envolvida com Sam e ele apenas me deu a saída perfeita. Foi repugnante ele insinuar que o traí quando sabia muito bem que esse não era o caso. Eu estava loucamente apaixonada por ele, mas ele foi quem terminou comigo para perseguir seus sonhos ou seja lá o que for. Ele nem me considerou digna de uma conversa e ainda esperava que eu esperasse por ele. Fala de direito e delírio. Não vi o post eu mesma porque não o segui em nenhuma plataforma desde que terminamos, mas alguns amigos meus me enviaram. Eu disse a eles que o processaria por difamação se continuasse com isso e disse para passarem a mensagem e só então ele apagou o post. Mas então ele me enviou uma mensagem dizendo que eu merecia isso e me chamou de uma palavra muito feia que começa com P. Eu realmente perdi a paciência e disse a ele que se ele voltasse a me enviar uma mensagem, arruinaria a vida dele e me certificaria de que ele nunca se recuperasse disso. Mesmo assim, ele teve a audácia de responder e dizer que eu merecia acabar com Sam porque ele não era nada além de um perdedor que era medíocre com uma guitarra e completamente inútil sem ela. E então ele disse que estava bastante certo de que se eu conseguia encontrar alguém, ele provavelmente tinha alguém mais bonito que eu esperando por ele e não se arrependia de ter me deixado. Ele apenas desejava que tivesse feito isso no dia do casamento e me feito chorar um pouco mais. Fiquei chocada que ele pudesse sequer pensar essas coisas, quanto mais dizê-las. Decidi bloquear seu número depois disso, o que não havia feito nos últimos anos porque nunca esperava que ele me enviasse uma mensagem e definitivamente não ia enviar uma mensagem para ele, então simplesmente esqueci. Mas agora finalmente estava bloqueado e ele não tinha outra maneira de me contatar. Se ele aparecer na minha casa novamente, definitivamente solicitarei uma ordem de restrição. Atualização 3. Oi, enviei capturas de tela da minha última conversa com Félix para toda a sua família e todos os meus amigos. Nenhum deles estava falando com ele de qualquer maneira e essas capturas de tela só garantiram que não falariam com ele nunca mais. Todos ficaram tão chocados quanto eu quando vi aquelas mensagens e tudo fez sentido quando seus pais nos disseram que ele havia começado a beber na Alemanha. Aparentemente, ele estava dizendo a verdade sobre não conseguir seguir em frente, mesmo quando estava lá, e por causa disso, junto com seu projeto de pesquisa fracassado, ele começou a beber e agora tem um sério problema de dependência. Isso explica seu comportamento, mas não o desculpa. Seus pais nos disseram que ele estava morando em um hotel, mas decidiram levá-lo de volta para casa porque temiam perder ele de outra maneira. Eles se desculparam conosco em nome dele por tudo e disseram que tinham que cuidar dele porque era seu único filho e não poderiam viver consigo mesmo se o abandonassem. Honestamente, podemos entender de onde eles vêm e realmente não queremos culpá-los. Em última análise, eles são seus pais e ele não tem mais ninguém em quem confiar além deles. E eu não acho que nenhum de nós queira que algo aconteça com ele, não importa que tipo de pessoa ele seja. Seus pais são boas pessoas, sempre foram gentis comigo e enfrentaram ele quando errou, então se querem ajudá-lo, eu respeito isso. Sam e eu estamos mais apaixonados do que nunca e a terapia de casal nos fortaleceu mais do que nunca. Na verdade, começamos a pensar em ter um bebê e finalmente formar uma família juntos. Estou em negociações para uma promoção e com um salário melhor, podemos nos mudar para uma casa maior em uma localização melhor. Então é assim que estamos e esperamos que só melhore a partir de agora.